Bom dia, bom dia. Bom, pessoal, segunda-feira é meu treino mais longo, dorsal. Então, vamos começar aqui porque... Ui. Esse final de semana eu tive algumas atividades que foram incompatíveis com cardio. Mas eu tô aqui. Vamos ver o que vocês querem saber hoje. Então tá todo mundo, pelo menos eu acordei hoje cedo, tá todo mundo já impressionado com a atitude do Will Smith. Cara, não tô não, viu? E não tô porque... É aquela história, né? Passarinho come pedra porque sabe o que tem. É ou não é? Então o cara vai mexer com o negócio, ele tem que saber que pode azedar. Eu falo isso pra vocês. Liberdade de expressão na liberdade de ofensa. E eventualmente a coisa encraquela, né? Bom, vamos lá. Vamos ver o que vocês querem falar hoje. Marchioli. Deus abençoe você também e sua família, Marchioli. Obrigado. Ciclo menstrual e performance. Como posso usar as fases do ciclo para determinar o melhor tipo de trabalho para minhas alunas? Quando está mais suscetível para o treino de força? Bela pergunta, Marchioli. Bravo. Cara, meu dia começou excelente por conta da sua pergunta. Tá, você sabe que o ciclo menstrual, você tem um ciclo uterino, você tem um ciclo ovariano. Agora, o que quer dizer isso de forma mais rápida? O que é mais interessante pra gente? É saber que hormônios estão atuando em cada fase para você entender o que você pode fazer com uma aluna que está sujeita a ter variações de recuperação, variações de força, variações de endurance. Então a primeira coisa é linkar os hormônios a essas aptidões. A mulher tem uma dose de estradiol muito mais alta que a do homem, né? E esse é um hormônio muito forte, sabe, pessoal? O estradiol, ele não tem maior quantidade na mulher. A testosterona, ele tem maior quantidade, só que a quantidade do estradiol modula o que é a feminilização, tá? E o estradiol está ligado à endurance. Por quê? Ótima pergunta. Porque o estradiol, ele inclusive atua na mitocôndria como fator de estímulo para que você consiga fazer lipólise. Pois é, uma das coisas que são os cofatores do funcionamento de um negócio chamado proteína desacopladora, que é o que faz você funcionar a sua mitocôndria para queimar gordura. Vamos explicar assim de um jeito mais rápido. Ele é baseado em estradiol. E outra coisa muito importante, quando você vê função do estradiol, você observa que uma importante função do estradiol é você ter o controle da saciedade. Pois é. No seu cérebro existe uma área chamada núcleo arqueado. O núcleo arqueado, ele controla tanto a atividade simpática que vai ser dirigida para adipócitos da periferia via catecolamina para fazer queima de gordura e liberação de gordura, quanto ele controla
o que é a função baseada, o que é a função de controle de saciedade e fome, que está associada a via neuropeptídeo YAGUT, que é a via da fome, e a via de saciedade, que é a via própria melanocortina e CART, tá? Ou PONC e CART. Essas duas vias, elas vão acabar sensibilizando o receptor de melanocortina tipo 4, que vai resultar, no caso do bloqueio dele, fome. No caso do estímulo dele, através do negócio chamado alfa-MHS, saciedade. Portanto, o estradiol, ele está muito ligado ao exercício à medida que existe relação, inclusive, até com fome metabólica. Ou seja, o quanto essa mulher ela vai conseguir se alimentar depois de treinar. E a gente acha que comer é fácil, pessoal. Comer é difícil pra caramba. Se você já teve que fazer alguma vez na sua vida uma dieta hipercalórica, onde você tem que necessariamente aumentar o consumo de energia, você vai notar que para você comer o que você deve comer, não é tão fácil assim. É fácil fazer uma hipercaloria quando você vai ter que comer, por exemplo, quando você quer comer um pote de açaí. Aí é fácil. Um pacote de bolacha recheada. Aí é fácil. Mas vai comer hipercalórico, arroz com ovo, arroz com frango, carne com feijão. Aí o papo é outro. Porque o nível de saciedade que você tem fazendo isso é muito maior. Então vamos dividir o ciclo da mulher em duas fases, né? Primeira fase é até o que é a data da ovulação. Segunda fase, da data da ovulação à data da menstruação. Até a ovulação você tem níveis de hormônio baixos, sendo que na ovulação você tem um pico de estradiol. Então, teoricamente, se você está na primeira fase do ciclo da mulher, o que você vai usar em relação ao tipo de treinamento que você vai fazer? Técnicas de intensificação para você conseguir fazer o controle do volume, porque o mais fácil é a mulher não conseguir treinar volume na primeira fase do ciclo. E por quê? Porque como o estradiol está baixo, a capacidade dela de endurance vai ficar baixa. E isso pode refletir diretamente em quantas séries, repetições e exercícios você vai conseguir fazer com ela, Marchioli. Bom, se é assim, que tipo de variável intensificadora que a gente vai utilizar? Principalmente cluster 7 e rest pause. Por quê? Porque elas são aumentadoras de volume, ou elas mantêm o volume. Aí você pode justificar, mas Paulo, eu vou diminuir a densidade do treino. Porque se eu for colocar rest pause em tudo, eu vou ter que dar pausa, por exemplo, de 10 segundos, de pausa descanso, para conseguir completar uma série de 10 repetições, em vez de fazer uma série de 10 repetições na sequência. Pois é, mas a diferença, Marchioli, é você não fazer. E sempre que a gente faz o exercício, a comparação que a gente tem que ter não é só necessariamente o que é melhor, é aquilo que vai fazer você não fazer o exercício. Exemplo, você coloca, por exemplo, um aluno seu que você prescreva e que você tem um aluno à distância. Qual que é a maior dificuldade do aluno à distância de um professor? Drop set. É difícil fazer drop set sem ajuda. Imagina o cara faz um drop set de supino sem ajuda. Cara, numa academia comercial, com horário corrido, isso é inviável. Tá certo que esse não fazer, ele está condicionado à situação. Mas é uma coisa que a gente não pensa, que a gente tem que começar a pensar, coisas viáveis. No caso daquilo que é o treinamento nessa primeira fase do ciclo menstrual, o que a gente tem que pensar? O que a mulher é capaz, inclusive, de resistir à fadiga, porque a percepção do esforço dela começa a ficar aumentada. Pois bem, lá para metade da fase do ciclo, você está ali uns 5 dias, que são os dias pré-ovulação, você vai perceber que você tem um endurance ótimo. E aí o que você vai fazer? Aí você vai aumentar a densidade do treino, que ela vai tolerar isso. E você vai notar isso, que é aquele dia que a mulher ela pede para você circuito. Não, eu aguento, vamos fazer bisete, vamos fazer não sei o quê.
E assim, ciclo menstrual não é uma coisa tão regular para todas as mulheres. Para algumas mulheres, você consegue acertar o relógio com o ciclo menstrual dela. Mas para algumas, não. Então, a mulher tem que fazer esse controle para te avisar. Se bem que essa capacidade intuitiva, se você tem uma aluna que é uma aluna muito dedicada, ela vai te falar. Ela vai falar, pô, professor, hoje eu consigo fazer, vamos fazer tal coisa. Você vai fazer bastante, você vai ter capacidade boa para fazer drop sets, né, que também é uma opção que, por conta dessa resistência à exaustão, ela começa a acontecer com mais eficiência. E por final, fase final do ciclo. Fase final do ciclo, você tem um componente importante de progesterona, que ativa o receptor androgênio. Portanto, você pode ter um pouco mais de força. Só que como lidar com o exercício aí? Por quê? A progesterona, pessoal, ela ativa o receptor GABA no cérebro. E o receptor GABA, ele é responsável por sinalizações relacionadas, por exemplo, à depressão, irritabilidade. Então, o que acaba acontecendo é que você está numa fase que às vezes a mulher tem força, mas não tem tanta paciência para segurar o exercício. Com uma ponderação, é fundamental treinar no período pré-menstrual. Porque uma das coisas que vai aliviar a sua dismenorreia, vai fazer você se sentir melhor, é a atividade intensa. Então o que você vai fazer? Você vai fazer falha, você vai fazer série forçada. É uma época excelente para você fazer isso, tá? Se você botar a mulher para fazer falha no começo do ciclo, meu amigo, ela vai falhar na segunda repetição. Agora, se você faz isso na fase final do ciclo, naquela semaninha antes dela menstruar, você vai ver que ela vai fazer, literalmente na força do ódio, mas ela vai fazer. E como a gente fala, Marchioli, que musculação a gente não faz... para fitness a gente usa periodização ondulatória. Você tem que lembrar que essas variáveis não são absolutas, né? Mas vamos dividir o seu treino em 3 etapas: aquecimento, um desenvolvimento e um cooldown. Vamos fazer no seu desenvolvimento, na fase principal do seu exercício, uma predominância. Então, no começo do ciclo menstrual, uma predominância de rest pause e uma predominância de cluster set. No pico da ovulação, bisets, circuitos, séries até fadiga. E na fase final, logo antes da menstruação, uma predominância de exercícios de força, porque vai ser uma época que você vai ter uma ótima resposta para isso, tá? Ótima pergunta. Guilherminho, quais exercícios são a essência para cada grupo muscular, mesmo com a mudança do treino? Difícil falar isso, sabe, Guilherme? O que eu acredito é que, assim, musculação, ela depende muito de força. Então, eu acho que você precisa ter exercícios... são exercícios compulsórios, vamos falar assim. Você tem que ter um supino, você tem que ter uma remada, você tem que ter um agachamento ou um terra. Se você não consegue fazer esse movimento por um impedimento de lesão, você tem que ter pelo menos um leg press, né? O que não dá? Não dá para você ficar só cadeira, 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 tá? Essa opção cadeira, 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 ela funciona mais quando? Quando você tem uma lesão, quando você está se recuperando de uma cirurgia, aí tudo bem. Mas em relação a um treino básico, um treino base, você tem que ter aí a presença de exercícios que literalmente a gente chama de básicos, né? Que é uma forma de você dividir os exercícios numa sala de pesos entre exercícios básicos e exercícios analíticos. São exercícios analíticos, são exercícios que trabalham segmentos com a possibilidade de um foco maior. A gente fala isolar, né? Mas isolar é uma palavra forte. Vamos trabalhar com a palavra predominância, né? Porque tem um pessoal que é mais purista. Não existe isolar. Verdade, não existe. Você trabalha tudo, né? Calma. Mas vamos falar com predominância, né?
Então, um supino reto é um exercício básico. Um crossover, ele tende a ser um exercício analítico. E aí vamos por aí. Nick, jejum intermitente resulta? Não entendi sua pergunta, Nick. A jejum intermitente é um recurso que a gente usa para baixar agudamente níveis de insulina. Então, o que a gente consegue com jejum intermitente? A gente consegue, por exemplo, perder líquido. Eu uso como recurso de tirar a água de atleta em fase final de preparação. Agora, serve como estilo de dieta? Cara, você pode até utilizar, mas a forma que eu te recomendaria utilizar para minimizar perda de massa não é uma forma tradicional. Esse jeito de começar a comer 2 da tarde para 10 da noite, cara, isso é o jejum intermitente que todo obeso fez para ficar obeso. Pensa comigo, o cara sai de casa sem tomar café, atrasa o almoço, vai almoçar 3 da tarde. Aí quando ele chega em casa, ele destrói o armário e a geladeira. Você percebe que é aquilo que você tem como se fosse a pedagogia do erro alimentar? Ele te ensina a comer errado. Ele te ensina a comer com fome. Cara, fome é um péssimo conselheiro na hora da sua dieta. Então, eu não acho que o jejum intermitente ele seja além de uma ferramenta nutricional do nutricionista. Tá? O nutricionista ele trabalha com essa ferramenta, mas eu acho que são poucos nutricionistas, quero crer que sejam poucos nutricionistas que usam isso como um estilo alimentar. Tá? E por N razões. Pensa o seguinte, mas quem quer ganhar massa muscular, não é legal ter diminuição do peso corporal ou da água corporal? É. Só que lembra que síntese de proteína, para você ganhar massa muscular, você precisa de insulina. Então, se a insulina está baixa demais porque você está fazendo jejum intermitente, o que está acontecendo com a sua síntese proteica? Ela está caindo. Então, é um pouco de contrassenso você viver de uma forma onde o hormônio principal para você fazer síntese de proteína ele vai ser reduzido, entende? E isso a gente tem que preservar algumas coisas dentro do que é a nossa fisiologia. E uma delas é preservar o equilíbrio da insulina. Se você mantiver ela muito alta, você vai engordar com facilidade. Se você deixar ela muito baixa, você vai ter dificuldade para ganhar massa muscular. Gente, que coisa, né? A gente ficar velho. Muitas vezes o pessoal comentava nos vídeos da Max que eu falava assoviando. Eu nunca percebi isso. E de uns tempos pra cá, eu tenho percebido isso. E, tem me incomodado, sabia? Acho que eu vou voltar a fazer fono. Eu tô falando alguma coisa, aí sai um... Tem um amigo meu, lá de Marília, Fábio fez medicina também. E o Fábio, 2 irmãos, Fábio e o Sinão, eles estudaram comigo. E o Fábio e o Sinão, eles tinham essa coisa de falar assoviando, saiu um... E, eu achava aquilo legal na época, eu achava aquilo maneiro. E sempre que a gente sentava junto para conversar, que era aquelas baladas de interior, aquelas coisas de interior. Eu ficava prestando atenção assim, e deles eu achava que era uma coisa provocada. E sempre que eles falavam, tinha um certo escárnio. Isso quer dizer o quê?
que quando eles queriam tirar sarro de alguma coisa, quanto mais eles estavam tirando sarro, mais eles assoviavam. E é aquela expressão anterior, você é louco, fi? Aquele fi, eu não sei como sair assoviar, sai um sabe? E aí, fi? Sossegado? Lembrança boa. Fabião, um abração pra você aí. Trabalhando pra caramba. Quem dera, né? A gente poder fazer cardio de manhã todo dia, né, Fabião? Lara Marques. Faço cross e musculação. Tenho facilidade em emagrecer. Muita dificuldade em hipertrofia. Nutri diz que pode ser anticoncepcional. Falo, Lara. Lara, meu coraçãozinho. Por isso que você tem que entender como o remédio funciona antes de você utilizá-lo. O anticoncepcional ele não deixa de ser um remédio. E ele normalmente é usado para tratar algumas situações que estão relacionadas com uma quantidade de hormônio anormal. Geralmente mais alta. E pode ser desde hormônios androgênicos, são os hormônios que trazem os caracteres masculinos, né? Porque isso eu já contei para você. Na verdade, a gente fala errado, né? A gente fala hormônio masculino. Não existe hormônio masculino. Homens e mulheres têm os mesmos hormônios. A diferença é que o homem tem pouco estradiol, a mulher tem um montão. Mas vamos entender isso. Um homem, ele tem de 20 a 30 vezes mais estradiol, mais testosterona do que estradiol. E a mulher? A mulher, ela tem mais ou menos, se a gente for pegar o que é o bom para o homem, 20 a 35, ela tem de 7 a 14 vezes mais estradiol que o homem, tendo uma testosterona que, em geral, é 30 vezes menos do que a masculina. Querem ouvir essa conta de novo? Falo para vocês. O homem, ele tem uma testosterona boa aí, eu falo para vocês, a partir dos estudos de um cara chamado André Tchernov, de 2007, doutora Ruth Klapausch, endocrinologista brasileira, com muito orgulho, alguma coisa entre 600 e 800 nanogramas por decilitro de testosterona. Então, se o homem tem 600 a 800, quanto que a mulher tem mais ou menos? A mulher, pessoal, tem de 20 a 30. Ah, mas isso é uma testosterona baixa para a mulher. Pelo amor de Deus, nunca me repitam isso. Por quê? A gente não usa a testosterona isolada para entender o que é a quantidade de testosterona numa mulher. A gente usa uma coisa chamada pool de androgênios, tá? Porque senão a mulher ela aromatiza com androstenedione, pessoal. Então, a medida ela é diferente, mas em geral, você vai ver um homem que varia entre 600 e 800 em condições ideais. E você vai ver uma mulher que varia de testosterona. E uma mulher que varia entre 20 e 30 nanogramas por decilitro de testo, também em condições normais ideais. Olha, raramente eu vi uma mulher com mais de 30 nanogramas por decilitro de testo no consultório. Raramente. É assim, um caso ou outro. Se for puxar da memória, o consultório hoje tem 19 mil pacientes. 40% é mulher. Hoje já está mais na meia-meia, 50% praticamente. Uns 48% é mulher. Então, em 8 mil mulheres, 9 mil mulheres quase, eu acho que 2 pacientes tinham uma testosterona maior que isso. Na casa de 50, e uma, que eu lembro que eu atendi, 80. Tanto que eu fui investigar se essa mulher ela não tinha hiperplasia adrenal congênita. De tão raro que é eu achar uma mulher com 80 nanogramas por decilitro de testo. Tá? Que é uma das coisas que o médico do esporte tem que saber fazer, pessoal. Sabe? Ele tem que saber suspeitar, ele tem que desenvolver um faro para que, puta, isso pode estar errado, sabe? E uma das coisas que mais prega peça em médico do esporte em consultório é a hiperplasia adrenal congênita. Você pode ter uma síndrome de masculinização na mulher, você pode ter uma hipertensão de difícil tratamento. Isso que é um dado interessante. Quando a gente tem pacientes hipertensos que tomam mais de 3 remédios, é praticamente compulsório você investigar hiperplasia adrenal congênita.
Isso os endocrinologistas, eles fazem de rotina no consultório deles, porque isso é o beabá da endocrinologia. Só que para o médico do esporte, que às vezes está focado em itens de performance, isso não é uma coisa tão comum. Então, se você, ou seu pai, sua mãe, tomam mais de 3 remédios, né, para hipertensão arterial, vale a pena você levar no endócrino e fazer uma investigação para ver se realmente é uma hipertensão arterial essencial, se isso daí não é, por exemplo, hipertrofia adrenal congênita. Eu atendi um menino em 2018. Ele tomava 4 remédios para pressão. Primeira coisa que a gente fez foi uma CT. E que exame a gente pede? A gente costuma pedir uma tomografia computadorizada com estudo de adrenais. E pumba, veio. Aí, encaminhei para um amigo meu que é endócrino para confirmar o diagnóstico e a gente mandou para um cirurgião que também é amigo nosso para fazer a cirurgia. Pouco tempo depois, ele estava usando 0 remédios de pressão arterial. E já era um cara que tinha ido a alguns médicos. Então, precisa ter essa atenção. Mas vamos lá falar dos hormônios, que a gente foi muito para o outro lado. Então, Larinha, o que acontece? Quando você usa um anticoncepcional, o que o anticoncepcional ele bloqueia em você? Ele bloqueia a sua ovulação. E como que ele faz isso? Bloqueando sua secreção hormonal. Então ele faz uma supressão. Inibição é quando você bloqueia 100%. Supressão é quando você inibe parcialmente. Então o anticoncepcional ele faz uma supressão da função do seu ovário, da função reprodutiva. Por quê? Porque se você não produzir quantidades maciças de hormônio, o que acaba acontecendo é que você não ovula e assim está feito a sua contracepção. Se essa inibição for mais intensa ainda, ou se essa supressão for mais intensa ainda, o que acontece é que você não vai menstruar. Ou a sua menstruação vai ser aquele spotting que você vai sujar sua roupa íntima aí 2, 3 dias e só. E que eu concordo com você, às vezes é mais confortável, porém, quando você suprime um hormônio, você também suprime a resposta anabólica. Então isso é uma conta que a gente sempre tem que fazer. Eu atendi uma pacientinha há 4 semanas, que tem 16 anos, e que foi prescrito para ela um anticoncepcional. E é uma pacientinha que ela é nadadora e que ela estava acostumada a quebrar recorde. Cada prova que ela fazia, quebrava um recorde. E aí nos últimos meses, ela não estava quebrando nenhum recorde, quando ela conseguia, ela chegava junto com o pessoal. Ela não sabia o que estava acontecendo. Qual foi a primeira coisa que eu perguntei? Tá usando anticoncepcional? Ai, tô. Cara, para performance, quando você tá no limite do limite, qualquer quirelinha faz diferença. Então, tem gente que vai discordar, mas a minha experiência é, atleta não usa anticoncepcional. Atleta previne gravidez de outra forma, previne ou com método de barreira, então estamos falando de camisinha, né, de preservativo profilático, porque se você mexer com hormônio, vai dar ruim. E talvez, Lara, seja o momento de você dar um descanso pro seu corpo, né? Lembrar que eu acabei de falar que o estradiol, ele controla seu apetite, né? Falei pro Marchioli aqui do Instagram, fala pra você, tá difícil de fazer dieta, Larinha? Hein? Para pensar. Às vezes é o anticoncepcional. E fica aquela coisa assim, mas então anticoncepcional engorda? Não, o que engorda é mudança do comportamento alimentar. O que pode acontecer é que o anticoncepcional ele faz uma mudança do comportamento alimentar feminino e isso faz com que a mulher engorde. Então é isso que vai acontecer, né? E acontece muito frequentemente. E claro, essa dificuldade de perder gordura é porque você tem uma supressão dos seus hormônios femininos, dos seus estrogênios, né? Mas para ficar mais didático, se você tem uma supressão dos seus estrogênios, você tem também uma dificuldade em fazer termogênese e lipólise.
E é aí que a coisa fica complicada. Por quê? Porque você depende dessa resposta para você ter uma perda de gordura que é consistente. Veja, Larinha, ninguém emagrece ou seca perdendo gordura em baldes. Por exemplo, você ficou de jejum 16 horas ontem. Vamos aproveitar um gancho aí da pergunta do Guilherme de jejum intermitente. Você emagreceu nessas 16 horas? Não, você queimou um pouquinho de gordura. Você vai emagrecer se você conseguir segurar essa queima de gordura consistentemente todo dia. Por isso que dieta é uma coisa que depende de consistência. Porque se você faz alguma coisa que não tem uma constância, aquela perda de gordura ela vai ser compensada na primeira refeição copiosa que você fizer, né? Ai, vou tomar um açaí. Ah, matou, acabou. Você já devolveu toda a gordura que você... Aliás, você devolveu e ganhou mais ainda, que você teoricamente perderia num período de jejum, tá? Então, é uma escolha difícil. Você tem que conversar com seu namorado. Você tem que falar, olha, vai mudar nossa dinâmica sexual. Em última instância, você fala, mas se eu colocar um DIU de cobre, nenhum método anticoncepcional é 100% eficiente. O DIU de cobre, ele vai aumentar sua cólica, ele vai aumentar o fluxo, né, porque é assim que o cobre age. O cobre ele tem uma capacidade inflamatória que, em contato com a mucosa uterina, ele vai provocar essa mudança no seu fluxo, para saber se é uma coisa que você vai tolerar. E você pode usar um DIU de prata, que tenha prata e cobre, que ele diminui esse efeito. Mas, de fato, o que acontece? Você vai ter o inconveniente da menstruação, né? E assim, o que eu falo para vocês, meninas? Pessoal, a mucosa do pênis ela é uma mucosa de revestimento e proteção. A mucosa da vagina ela é uma mucosa interna. Isso quer dizer que para doenças sexualmente transmissíveis, a mulher ela é mais sensível que o homem. Mais uma coisa, quando o homem ele tem uma doença viral, bacteriana, e ele tem uma relação completa com a mulher, ele ejacula dentro da vagina, o que acontece? Aquele conteúdo, ele fica guardado na vagina. Ah, mas eu levanto, escorre, eu vou fazer xixi e sai. Mas não sai 100%. Um pouquinho fica guardado num recesso no fundo da vagina chamado fundo de saco de Douglas. E sabe o que acontece? Você se infecta. É assim que mulher pega AIDS, é assim que mulher pega doença venérea. E você tem que lembrar que, por mais higiênica que você seja, nem sempre seu parceiro é, né? Ah, mas eu faço ducha vaginal sempre. Gente, ducha vaginal não deixa de ser um recurso. Mas sempre você vai tirar a microbiota normal da vagina, né? A gente tem microbiota no intestino, a gente tem tudo que é cavidade tem microbiota. Você tem microbiota oral, você tem microbiota gástrica, você tem microbiota intestinal, você tem microbiota vaginal. E se você ficar judiando da microbiota vaginal sua, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ter alteração de trofismo de mucosa, você vai começar a ter infecção urinária de repetição, você vai começar a ter um monte de infecção de aparelho genital feminino que antes você não tinha. E sabe o que você vai fazer? Você vai achar que tem alguma coisa muito errada, porque você está fazendo a ducha vaginal e, não está resolvendo. E na verdade é isso que está causando. Então sabe, gente, o excesso de tudo, ele provoca um desequilíbrio, né? É complicado, né? Pensa que se você é casada, se você tem um parceiro fixo, que é um cara de extrema confiança, né? Claro, a gente, né, abdica do uso do profilático, do preservativo. Mas se você é solteira, se você tem uma vida sexual mais livre, o ideal é que você se proteja, pelo amor de Deus. Não fica na confiança do seu DIU. Doença sexualmente transmissível ainda existe. Gente, hoje como está sob controle, é muito importante que vocês lembrem que existe HIV. A última estimativa do consultório,
1,5% dos meus pacientes têm HIV. Ó, tô falando de 19 mil pessoas, tá? E claro, essas pessoas vieram ao meu consultório não porque elas são uma amostra da população, mas porque elas vieram tratar de coisas relacionadas ao HIV, relacionadas ao efeito do uso do coquetel, que tem um grande impacto na parte metabólica. Por exemplo, aumento de gordura visceral por conta de alguns antirretrovirais, lipodistrofias por conta de antirretrovirais. E aí, no consultório a gente faz o manejo clínico disso. E assim, eu juro para vocês, alguns desses pacientes, eles estão na sala de espera e ninguém diz que eles têm doença nenhuma. Por quê? Porque eles se cuidam. Tiveram um episódio na vida onde eles foram contaminados, uma infelicidade, mas hoje eles se cuidam. Então não dá para você ver cara, tá? Então, Larinha, assim, até como pai de menina, tá? Eu falo para minhas filhas, eu falo, cuida de você, esse é o maior bem que você tem. E eu não sou seu dono, eu sou seu pai. E quando você sofre, eu sofro em dobro porque eu não posso fazer nada por você. Então, sabe, em primeiro lugar, segurança. Segurança é o quê? É preservativo, né? É difícil falar isso hoje, né? Porque tá tudo tão liberal, mas, cara, preservativo também é uma coisa de costume, né? Evidentemente que eu e a Roberta, a gente está casado há 15 anos, né? É uma coisa que, né, tá sujeito a outras situações, né? Pra gente é só uma questão de prevenção de gravidez mesmo. Mas para vocês, cara, usem preservativo, tá bom? Fabiana Queiroz, bom dia, bariátrica e 40 anos, posso definir? Com certeza, Fabiana, não é um impedimento, só que o que fica difícil com a bariátrica? Você tem uma diminuição do que é a sua absorção de nutriente. Então, tem que fazer um ajuste na sua dieta, uma compensação de proteína, tem que necessariamente buscar para ver se você não tem diminuição de micronutrientes. Por quê? Marcelo Carvalho, que é nutricionista, amigo, ele foi dar uma aula comigo num Brasileiro de Nutrição, e aí eu ouvi da boca dele, ele falou assim, para as pessoas, né, que estavam lá, inclusive eu que gosto de assistir a aula dele, se você corrigir o macro, o micro está correto. Só que no paciente tem pós-bariátrica, isso não é verdade, porque o processo de absorção, ele foi modificado. Então, muito importante que você faça esse ajuste, para que você consiga entender o que é definição. E o que é definição, Fabiana? Definição é a diminuição da espessura da pele com a manutenção da espessura do tecido de massa magra, tecido muscular. Porque se você perde caloria, você perde as duas coisas. E você precisa ter isso muito bem equilibrado. Blairo. Por que alguns músculos precisam de 20 e outros de 40 exercícios por semana? Por que, Blairo? Tem músculos que são mais resistentes e músculos menos. Por exemplo, quantas vezes você faz flexão e extensão de braço durante o dia? Centenas? Quase milhares? Quantas vezes você faz esse movimento de apoio durante o dia? Muito menos, né? Então, o que é essa tendência? A tendência é que as musculaturas que você usa com mais frequência, elas têm um limiar de treinabilidade maior, ou seja, para você treiná-las, você precisa criar um esforço muito mais intenso. Exemplo, panturrilha. Geneticamente a gente é preparado para andar 50 km por dia, né? No entanto, você vai fazer musculação, você faz o quê? 3 séries de 10 antes de começar o treino de perna. Fala a verdade, Blairo. É ou não é, parceiro? Então é isso que você tem que ter atenção. Os músculos que a gente mais usa acabam tendo um limiar maior, ou seja, para você atingir um estímulo de treinabilidade, você tem que usar mais força. E aqueles que são menos solicitados são treinados mais fácil. Entendeu? Porque tem muitas mulheres que treinam perna todo dia. Perna a gente fala membro inferior, né?
Cara, como é que aquela menina consegue treinar a perna todo dia e desenvolver? Então, porque o limiar de treinabilidade é diferente. A gente vive, teoricamente, em cima das pernas. Entendeu? Então, o que os treinadores fazem? Eles horizontalizam determinados estímulos, trabalhando com mais frequência, e por isso ela consegue treinar membro inferior todos os dias. Mas se você for ver, né, o que você tem que treinar de membro inferior, não é semelhante a tronco. Né? Então você tem rotadores externos do quadril, rotadores internos do quadril, você tem os agonistas principais, isquiotibiais, quadríceps, panturrilhas. Na panturrilha você tem soleares e gastrocnêmicos que são ativados de forma diferente. Né? Então, é assim. Rafael Soares, você é um cara coração. Na última semana terminei um relacionamento de 2 anos, estava à distância há um tempo. Mas assim que chegou a hora de eu ir, ela ficou cheia de dúvidas. O que fazer? Rafa, eu ainda amo pra caralho. Deixa ela ter seu tempo, sigo a vida e deixo as portas abertas pro futuro. Rafa, você vai me desculpar, mas eu vou falar uma coisa muito dolorida pra você. Muito dolorida. Tá? Um relacionamento à distância, ele é um relacionamento de expectativas. Por quê? Porque ele não está sujeito à convivência. Ah, mas eu tenho uma convivência intelectual com a pessoa, eu converso com ela. Cara, só que um relacionamento, ele não é medido pela facilidade, pela possibilidade da escolha das palavras. O relacionamento, ele é medido pelo calor do momento. E como que é isso? Simples. Na briga, você tem vontade de deixar aquela pessoa falando sozinha e nunca mais olhar para ela? Ou aquilo não faz diferença para você? Quando você vê essa pessoa, você tem vontade de engolir ela de tanto dar beijo, ou não faz diferença para você? E num relacionamento à distância, onde você está falando por vídeo, onde você está falando por WhatsApp, é só expectativa. Sabe, relacionamento, ele depende de contato físico, sabe, meu? E ele depende de ajustes que você só ganha na convivência. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? A gente tem uma idealização desse relacionamento, tanto de você quanto dela. Você ama ela pra caralho. Será que você não ama o que são as expectativas ou as possibilidades que você espera dela? Você tem que pensar isso por quê? Porque quanto mais alta a expectativa, mais alta a decepção. E as pessoas, todas vão te decepcionar. Por quê? Porque você tem mania de criar expectativa. O ser humano tem mania de criar expectativa. Quando eu vejo muitos casais brigando, o que é a queixa? Né? Ah, ele tinha que fazer tal coisa pra mim. Ah, ela tinha que fazer tal coisa pra mim. Ninguém tem nada pra fazer pra ninguém, cara. Ninguém tinha. Né? Você tá há 2 anos namorando com a menina à distância. Pensa bem, vocês não se tocam, vocês não se beijam. Qual que era a tua expectativa? Encontrar ela, dar um beijo na boca, tirar a roupa e fazer amor ali mesmo onde vocês se encontraram? Não vai, meu. Por quê? Porque para isso precisa de cumplicidade, precisa de intimidade. Até porque para rolar uma coisa dessa, você precisa estar muito bem com a pessoa que está com você. E isso é uma coisa importante você saber, por quê? Para os seus próximos relacionamentos. Vai passar, tá? Faz parte do amadurecimento. O que eu recomendo que você se lembre? Simplesmente não deixar as outras pessoas responsáveis. Aliás, você não delegar a outras pessoas a responsabilidade de te fazer feliz. A gente fica feliz com a pessoa como ela é. E o que eu posso falar de relacionamento de longos termos. Eu tive relacionamentos rápidos, tive relacionamentos duradouros. Né? E o que eu aprendi com tudo isso? A Roberta também teve relacionamentos rápidos, teve relacionamentos duradouros. É que a gente mede, principalmente a intensidade dessa conexão, por uma coisa que muitos de vocês que estão assistindo aí agora sentem. Parece que vocês enjoaram da pessoa. É ou não é? Ai, não tô afim de ver fulano hoje. Sexta-feira passada. Não.
acho que foi sábado retrasado. Sábado retrasado, eu e a Roberta, a gente tinha trabalhado na sexta até meia-noite. E aí, a gente acordou junto às 9 da manhã. Depois de 15 anos de casado, acordando junto. Ela abriu o olhinho dela, falou, ai que delícia, se a gente pudesse sempre acordar assim, juntinho. Sabe, meu, as grandes coisas que você vai relacionar com a sua felicidade na sua vida, elas não são situações estrondosas, de festa, de barulho. Elas são coisas silenciosas, que vão acontecer só para você ouvir. E o que você aprende nos relacionamentos? Você aprende que quando existe tempo suficiente, a gente aprende a falar eu te amo de um monte de jeito diferente. Então, muito daquilo que você tem que aprender na sua vida é reconhecer se eu te amo. Veja, talvez e só talvez, Rafa, o que você precise é reconhecer esse eu te amo. E você reconhecer uma coisa importante, que é eu acho que eu te amo. E o que acaba com o relacionamento não é quando falta você demonstrar amor, mas é quando transparece a ausência dele. Isso dói. E eu acredito que em algum momento o que você não percebeu era a ausência dele. Porque amor não acaba. É o que eu escrevi para Roberta 15 anos atrás no SMS. Quando eu entrei no carro dela, eu escrevi para ela. A gente foi almoçar junto depois de 10 anos que a gente tinha se encontrado. A gente via, e eu lembro disso até hoje. Eu tinha um telefone em porcaria, cara, um Samsung Voicer. E eu escrevi para ela, por mensagem. Amor é uma palavra que a gente usa de forma errada. A gente devia falar depois que o tempo passou e ele não acabou. A Roberta deu ré no carro, me botou para dentro da vida dela e nunca mais eu saí. Então, calma. E dói você reconhecer que existe falta de amor. Por quê? Porque a pessoa também não é culpada, Rafa. Ela cria uma expectativa por você, por conta de imaturidade, por conta de, né, muitas coisas. Ela pode ter saído de um relacionamento e ela está frágil, e ela precisa se ancorar em alguém, ela pode estar frágil por uma outra situação, e ela decide se apegar a você. Tem um monte de coisa, cara. Então você tem que reconhecer isso. Por quê? Porque se uma pessoa confunde fragilidade com amor, a melhor coisa que você tem para oferecer para ela é amizade, não é relacionamento. Porque senão você vai ficar se sentindo assim. Isso vale para homem, isso vale para mulher. E eu sei que é irresistível a gente abrir a porta do nosso coração para as pessoas que fazem com que a gente sinta-se absolutamente insubstituível. Só que isso é um alimento ruim para o ego. Ele é uma coisa ruim para você, ele é ruim para sua alma. Porque quando essa pessoa, ela ganhar que é a estrutura dela própria, ela com certeza vai olhar para a situação que ela está vivendo e ela vai ter duas opções. Reconhecer que você foi o cara que estava do lado dela. Ou então, ela vai reconhecer que ela não precisa mais de você. Pensa nisso. E desculpa. Eu queria te falar uma coisa mais positiva. Mas, cara, aprendizado na vida é sofrer e seguir adiante. Então vai viver tua vida e, meu, só deseja que ela tenha felicidade. Porque se for pra ser sua, ela volta. Tá bom? Mas vamos falar de exercício?
né? Edson Arcanjo, tem esporão calcâneo, a dor chegou no calcanhar, fora físio. Algum exercício que ajuda a minimizar a dor? Tem, Edson. Alongamento todo dia, tá? Não faz de manhã, senão você vai sentir dor pra caramba e dorme de robofoot. Por quê? De noite deitado, seu pé tá sem carga. Então, a abóbada plantar, ela encolhe. É como se seu pé encolhesse. Então, quando você vai pisar de manhã, você sente aquela dor absurda. Quando você dorme de robofoot, seu pé ele fica plantado retinho. Não 100%, mas diminui essa resposta. Você vai melhorar. Tati Mainers, Felipe Melo, benção. Processo de HCC, é normal perder pessoas, amores e amizades. Só trabalho, faço HCC rumo Polícia Federal. Abraço. Felipe, essa é uma pergunta complicada porque assim, todos temos nossas necessidades, né, meu? Então as pessoas que estão com você também têm as delas. Pedir para que as pessoas elas entendam 100% a sua necessidade, às vezes é um pouquinho de autoritarismo demais, né? É aquela frase, você tem que entender. Não, ninguém tem que entender nada. A pessoa entende se está dentro daquilo que ela é capaz de raciocinar, ela tem as necessidades dela. Agora, uma coisa que eu te falo, será que o momento que você está vivendo com essa pessoa, você está 100% com ela, ou você também está Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Federal? Isso é o maior erro, né? Você fica viciado em ver aquilo e quando você está com ela, você também vê aquilo. Eu tenho certeza que se esses momentos que você tem com essa pessoa, eles são verdadeiros, eles são intensos, ninguém vai te cobrar isso. Pelo contrário, a pessoa vai pensar assim, pô, para ele viver isso comigo, ele precisa ter a outra parte, então eu vou respeitar a outra parte. E é isso que você tem que pensar. Quantidade, meu amigo, tá cheio de namorado, pai, mãe, que vive em quantidade, mas muito pouco em qualidade. A convivência e essa capacidade de troca de intimidade, ela não deixa de ser uma forma de HCC também, né? Só que aí na hora de cu na cadeira, é hora de coração na cadeira. E a hora que você tá com a sua pessoa, meu amigo, coração na cadeira e troca aqui, ó. Para ela saber que você tá 100% com ela. E que naquele momento não tem coisa mais importante. Isso é uma coisa que não é possível de ser simulada. Cadu Lessa, posso treinar às 5h30 e começar a comer às 12? Encaixa melhor na minha rotina e não sinto fome durante a manhã. O que deve me preocupar? Cadu, eu acho uma escolha péssima. Por quê? A principal fase de recuperação muscular e síntese proteica são nas 6 horas depois do exercício. Você quer ficar em jejum nessas 6 horas? Isso é uma cagada mortal, que a gente chama, né? Não faça. Bu Pimenta. Acho que dá para conciliar. Estudo para passar na federal, namoro e às vezes sair no final de semana. Gu, sair no final de semana sem direção não faz sentido. Namorar é direção. Dá para você fazer isso. Agora, é o que eu falei, acabei de falar, intensidade no momento, tá? E claro, não vai tratar sua namorada que nem um buraquinho, né, velho? Que aí é complicado. Ah, você só larga o exercício quando você quer transar. Cara, você acha que tem gente que não passa por isso? Então, cuidado para não confundir o que é a intensidade. Intensidade é doação, não é o que você quer fazer, é o que a pessoa quer fazer. Então, o tempo que você tem, crie tempo livre, até porque tua cabeça precisa processar tudo que você estudou. E nesse tempo livre, chega pra pessoa e, meu, o que você quer fazer, meu amor? Ponto final. Agora não dá pra dizer, ai, não sei, ai, se você é daquela... tem tanto mulher ou homem, né? Mas no caso do Gu, né? Do Gu Pimenta. Você tem que chegar pro seu namorado e falar, ó, querida, seguinte, tô uma fase foda, eu tô focado nisso. Quando a gente for sair, não dá pra você me cobrar que eu adivinho o que você quer que eu faça. Então,
ajuda nós. O que você quer fazer? Você quer sair para transar? Vamos. Você quer sair para jantar no restaurante tal? Vamos. Você quer ficar assistindo pipoca, aliás, assistindo Netflix comendo pipoca? Vamos. Mas não dá para ter joguinho, que é uma das coisas boas da maturidade, né? Senão a pessoa te cobra que você tenha que adivinhar o que ela quer. Cara, se você faz isso, né, desculpa, mas você é um babaca, né? Ninguém tem obrigação de adivinhar o que você gosta. Ai, mas ele não me conhece. Ninguém se conhece. Vou falar para a namorada do Gu Pimenta. Querida, ninguém se conhece. Nem você se conhece. E você quer que ele te conheça para saber o que você quer. Nem você sabe o que você quer direito. Se te perguntar, 2 sorvetes, você prefere chocolate ou morango? Você para pensar? Se te perguntar na hora do almoço, você quer um bife milanesa ou uma lula dorê? Você para pensar? Como é que você quer que seu namorado saiba o que você quer? Se nem você sabe. Ajuda o teu namorado, não gasta tempo. Gisele. Obrigado por compartilhar conhecimento, dica de vida que rendem risadas. Nunca mais olhar para um bife do mesmo jeito depois do Jefferson. É a história do bife do Jefferson. Essa é uma outra história, pessoal. Minha esposa tem 32 anos. A testo dela, uma semana antes da menstruação, marcou 12. Ela é cansada, tem dificuldade de massa magra e libido. Ir no endócrino? Ramon, com certeza, né? Mas pensa o seguinte. Primeira coisa quando você fala queixa de cansaço, é você também ter um planejamento alimentar, tá bom? Você tem que ver, se além de cansada, ela não vive preocupada com o peso dela. Aí o que ela faz? Ela começa a alternar períodos de jejum, aí ela fica mais cansada ainda. Por quê? Como eu te falei, medir testosterona de mulher, primeiro que é uma roleta. Se você medir no primeiro dia de menstruação dá uma coisa, no quarto dia dá outra, no 10º dá outra, no 22º dá outra. Por quê? Porque o ciclo feminino, ele oscila. Então não é uma coisa que faz muito sentido. Quando você fala pra mim, a testo da minha namorada dá 12, aonde que você matou a charada? Quando você fala, uma semana antes da menstruação. Tá? Mas para falar que ela tem uma deficiência androgênica, isso já é, meu amigo, um tiro longo, né? Por quê? Outra coisa que você não me falou, se ela usa anticoncepcional ou não. Porque se ela usa anticoncepcional, tem uma testo de 12, o anticoncepcional faz isso, né? Por que ele faz isso? Porque ele diminui a atividade ovariana. E o ovário produz testosterona para transformá-la em estradiol. E você não me falou estradiol, você não me falou SHBG. Tira essa fixação de testosterona em mulher, tá? É procurar asa em cachorro. É uma coisa que tem sentido quando você já esclareceu tudo o que está por detrás. Vai no endócrino, tá? Vai no nutricionista. Castelão. Acertei uma questão da Liga de Ortopedia por sua causa. O valgo não cavalga. Obrigado, mestre. Faz o urro para assustar o metabolismo. Nossa, não acorda. Roberto. Fica para a próxima, João. Danilinho. No teste ergométrico ou no teste de ergospirometria, quantos BPM tem que chegar? Não sei, a gente pede o teste para descobrir isso, Dan. Igor Freitas. Pectus excavatum pode prejudicar ou diminuir o ganho de massa muscular no peitoral? Não. Sinto que quase não tenho ganho no peitoral, treinando com a mesma ou mais intensidade que outros músculos. Por conta dessa alteração anatômica, Igor, o que começa a acontecer é que fica difícil você realmente perceber, porque você tem que ganhar muito músculo para ele preencher aquela região, né? Então, na verdade, é isso que acontece. Bom dia, João. João Milese. Gu Pimenta. Cardio em jejum de manhã e musculação à noite para secar. Não, né, Gu? Para secar você faz dieta, querido. Dan. Com os exames que eu fiz, Ergo Spiro tem um resultado de aproximadamente até onde posso forçar meu corpo, ou é apenas a comprovação que não tenho uma doença que pode me matar durante o treino? As duas coisas, né? O Ergo Spiro, ele te mostra quando que o seu exercício aeróbico começa a se tornar anaeróbico, ou seja, é seu limiar ventilatório, ou seu limiar anaeróbico. Por que isso é importante? Porque quando vai prescrever um exercício aeróbico para você, você tem aquela frequência cardíaca que você vai usar como teto, por quê? Você sabe que se você passar dela, você vai falhar no seu treino, e esse não é o objetivo. Um aeróbico contínuo ele tem que ser contínuo, né?
Então, ele permite essa prescrição. Não dá para usar um número sem você saber quem é a pessoa, né, de frequência cardíaca. A gente fala de um range médio, né, mas isso varia demais. Vai, Hugo. Tumert, não sei o que é, Hugo. Michael Bruno. Depositarão uma vez por semana, oxandrolona 20 ml 3 vezes ao dia. Qual o benefício e malefício? Abraço, excelente semana. Vamos ver a foto do Michael. Ó, o Michael já é fortinho, né? Não é aquelas lagartixas desidratadas. Geralmente pergunta isso. Michael, assim, depositarão uma vez por semana vai te dar uma testosterona no pico de alguma coisa aí na casa dos 2.000 nanogramas por decilitro. Oxandrolona, ela é um anabólico derivado de DHT. Então você está falando de 60 mg por dia, mais aí uma média de 1.500 a 2.000 de testo. Cara, é assim, malefício, você vai ter alteração da sua pressão arterial, você vai ter alteração da sua capacidade de sensibilidade periférica à glicose, você vai ter alteração do que é a sua resistência vascular periférica. Você vai mexer, você tem um monte de malefício, na verdade, né? A pergunta é, o que você quer com isso? Essa que é a pergunta, né? E sempre que eu falo, você vai usar um esteroide, não é para o seu físico mudar, é para você treinar mais. Você tem tempo para treinar mais? Né? Porque essa é a pergunta que tem que ser feita. E outra, você vai conseguir treinar mais na intensidade que precisa? Né? E assim, se você fizer isso por 6 a 8 semanas, o que vai acontecer é que vai terminar esse período, você vai tirar essa droga, você vai entrar em hipogonadismo e muito provavelmente você perca praticamente tudo que você ganhou. Né? A dose tanto de deposteron quanto de oxandrolona está ultra dosada. Pensa que a dose de oxandrolona, quando você vai tratar um problema, né, é de 0,2 mg por quilograma. Se você pesa 100 kg, você está usando 3 vezes isso. O deposteron, você está ficando mais que o dobro daquilo que é o fisiológico, né? Então, também é outra coisa que está supradosada aí. Eu acho que você tem que ver muito bem o que você está fazendo de treinamento. E é a pergunta principal, o que você quer com isso? Ah, ganhar massa muscular, tá, mas ganhar massa muscular é inespecífico, tá? E ganhar massa muscular de forma inespecífica, sem uma programação, cara, é meio que você ficar olhando na balança. Você vai de 100 para 108 quilos, aí você vai parar de tomar, você vai cair para 98. Isso é ruim, tá? Então, malefícios são óbvios. Benefício é, você atingiu e sustentou o que você quer? E isso é uma possibilidade. Não é uma certeza. Leonardo, bora pro cardio. Você acha que teleconsulta de nutricionista funciona? Caso sim, tem algum para indicar? Lógico que tem. Cara, praticamente todos os nutricionistas estão fazendo teleconsulta hoje. Acho que você tem que ver um cara que fala para você aquilo que faz sentido, né? Segue uma galera aí. Nossa, é muita gente para indicar, cara. Aí eu vou ficar na live inteira fazendo isso. Aliás, já temos que acabar já, tá? Leonardo, opinião sobre termogênico para iniciante. Não recomendo porque você vai mais entrar em hipomania do que necessariamente treinar mais. Creatina, sim, com certeza. Rafael Soares, a gente ficou à distância na pós-pandemia. Nós nos relacionamos fisicamente, somos amigos há 9 anos, mas entendi perfeitamente teu ponto. Que bom, Rafa. Seja feliz com a sua vida, com a sua ex-namorada. Nick God, semana passada você me falou sobre meu joelho, possivelmente estar fraco. Posso fazer para melhorar a força dele? Já indo para academia ouvindo BNTC. Boa companhia, né? Nick,
Quando a gente tem algum padrão de doença associado a uma articulação, o ideal é que você seja acompanhado por um fisioterapeuta, porque senão a chance de sucesso é muito pequena. Giovana, comecei a treinar há pouco tempo, fazendo treino full body. Melhor fazer musculação um dia, cardio no outro, ou fazer os dois todos os dias? Os dois todos os dias. E mesmo quando você estiver treinada, não tire o aeróbico. Ramon Remor, ela tem 55 quilos, faz academia há 3 anos, sem anticoncepcional. Estamos na nutricionista. Obrigado pela resposta. Não, por nada, meu. Nick God, minha melhor amiga, às vezes... Nossa. Ô, Nick, você não tem noção que eu li, velho. Eu li assim, minha melhor amiga às vezes me come 3 vezes ao dia. Eu falei, caralho, velho. Essa é amiga mesmo, hein? Jesus amado. Cara, eita, porra. É barba, cabelo e bigode, todo dia. Laxe, laxe, laxe. Esse Nick deve estar secão. Ai, cara. Eu fico pensando no Nick chegando em casa, 11 da noite, toca a campanha PEN, amigo. O bichar fala, hoje foi treino de perna. Só coqueirinho então, pelo amor de Deus. Ai, eu rio com minhas idiotices. É amiga mesmo, hein? Gente, não foi isso que o moleque perguntou. O Nick, ele perguntou que a amiga dele que come. Volta, quinta série, volta. Ai, meu Deus do céu. Minha melhor amiga às vezes come nem 3 vezes ao dia. Se é ruim. Eu não vou ler essa porra dessa pergunta, velho. Ai, sobre a alimentação das pessoas, mas me importa demais com ela. O que dizer pra ela entender que faz muito mal pra saúde dela? Ai, Nick. Ai, cara. Eu nem sei o que eu te falar, cara, que eu ainda tô rindo do que eu li, cara. Eu não sei se é o sono, não sei se é o cardio. O cardio nem tá tão forte, assim, deu 100 batimentos agora. Ai, velho do céu, o que eu falo pra você, cara? Acho que a pior coisa, a coisa mais chata que a gente faz com uma pessoa é criticar a forma dela se alimentar, a menos que ela te coma 3 vezes por dia. Aí, puta, não vai dar pra responder essa pergunta. Nick, velho, sinto muito, vai treinar. Hugo, açafrão e cúrcuma. Açafrão e cúrcuma, esses fitos, principalmente a cúrcuma, ela tem muita relação com diminuir a quantidade de TNF-alfa, velho. TNF-alfa é uma interleucina inflamatória potentíssima, que faz você destruir músculo e faz a gordura multiplicar que nem qualquer coisa. Ali que prazeres. Levei uma surra moral de você semana passada. Desde aquele dia comecei a treinar e hoje eu tô muito melhor. Meu TAF vai ser moleza. Boa, Raik. Sucesso. É assim que é. João Paulo Milese. Estava num relacionamento onde a pessoa me julgava tóxico. Mas dia após dia, suas palavras, vejo que quem era tóxico era outra parte. Liberto. Graças a Deus, hein, João? As pessoas, elas tendem a criticar em você aquilo que elas são. É como se a gente fosse um espelho da alma dos outros. Então, aquilo que a pessoa mais te julga é aquilo que ela mais não gosta dela. Lembra disso, João? As pessoas, elas têm essa aversão a enxergar nas outras aquilo que elas têm vergonha de si. Então, 2 razões para as pessoas te criticarem. Primeiro, por você conseguir fazer o que elas não conseguem. Segundo, por ela enxergar em você traços daquilo que elas odeiam nelas mesmas. Forte isso, né? Mas é verdade. Então,
Beijo pra você, com Deus aí, vamos que vamos. Milton Eduardo, tô em déficit calórico, em 6 meses perdi 40 quilos, faço treino funcional em casa, hoje eu iniciei a musculação. Continua funcional? Milton, minha recomendação é, se você conseguir fazer musculação e funcional, tua musculação ela tá fraca. Concentra na musculação, parceiro. O último aqui do YouTube, tá? Ai, paizão, está em dúvida da creatina no café? Cara, não faz isso por quê? Creatina, ela... Deixa eu só escrever. Encerramos o superchat. Ai, meu, muito boa essa dica do iPad. Então, como diz Lancha Júnior, né, eles competem, né? Então não é a melhor coisa para você fazer. Você vai tomar creatina, não tome café, você vai tomar café, não tome creatina. Não no mesmo momento. Percebe? Ai, ai. De nada, Luciana OC. Abraço pra você. Vamos ver aqui. Ai, cara. Eu juro que eu tô tentando, mas eu não esqueço a frase do Nick God. Minha melhor amiga me come 3 vezes ao dia. Controle, quinta série. Controle, quinta série. Lu Francis. Ai, Nick God, você tá tão fudido comigo, cara, você me paga, velho. Eu vou descobrir onde você treina, ficar contando piada na hora que você estiver fazendo agachamento. Até você cagar na calça. Cara do céu. Eu vou chegar pro Roberto e falar assim, você não sabe o que o maluco me perguntou hoje? Galera vai sair da live. Galera do BNTC hoje, vocês sabem que a gente é uma tribo, né? O Wesley estava falando isso pra mim outro dia. A gente divide o mesmo gosto, que é o treino. A gente se veste igual. A gente faz as mesmas coisas. A gente tá sempre junto no mesmo horário. Somos oficialmente uma tribo. E o que é uma tribo se não é uma nação? Nação Muse é verdade. Fizemos uma piada interna aqui da Nação Muse, né? Você chegar pra menina no outro dia, ou pro menino no outro dia, e aí? Quem quer ser minha melhor amiga? Só tem uma coisinha que você vai ter que fazer. God, Nick, 2022. O cara convida pra ser amigo dele. Fulana nem sabe onde tá se metendo. Na hora que descobrir, vai passar uma semana assado. Chega, Paulo. Ai, Jesus. Eu até perdi a noção aqui. 1h13 pedalando. Lu Francis, qual exercício indicado para quem tem condromalácia grau 2 nos 2 joelhos? Físio, Lu. Físio. Ai. Gustavo quer saber sobre clenbuterol. Clenbuterol, Gustavo, é um beta-3 agonista. Né? Ele é um agonista inespecífico. Ele vai aumentar a sua frequência cardíaca, sua pressão arterial e, teoricamente, a sua termogênese. Mas se você está esperando emagrecer com isso, é mais fácil ser infartado do que emagrecer. Baldo estuda. Os exercícios de explosão se diferenciam um atleta de corrida de 200 metros? Sim, né? Até 400 metros, explosão é importante. Né? Se bem que 400 metros você já está falando mais de resistência anaeróbica, né? Estímulo entre 40 e 50 segundos. Muito parecido com hipertrofia, aliás. Felipe Penha. Quais exercícios preciso fazer para evitar a canelite? Sou corredor e sofro muito com isso. Bom dia, Felipe. Felipe, canelite é muito comum em quem tem enfraquecimento do tibial anterior. Então talvez você precise correr menos. Você precisa arrumar uma melhor amiga. Pode te distrair.
Ai, cara, pra te distrair, você parar de correr essa porra, velho, que você não tem que correr tudo isso. Ai. Cara, eu já tô pensando em mandar pra Roberta uma caixinha assim, feliz dia do amigo. Ai, cara. Vai, chega. Ai, Nick. Cara, a quinta série veio hoje mesmo, sem condição. Não, vamos falar sério. Você tá com canelite, você tem que parar de correr um pouquinho. Você tem que fazer gelo na canela, velho. E treinar tibial anterior. Tem um monte de gente que ensina a treinar tibial anterior no YouTube. Você pode fazer na polia. Você pode sentar num banco e fazer elevação do halter. Tem máquina específica para treino de tibial anterior. Mas a priori, meu, tá te faltando. Nossa, eu suei de rir, não foi nem do cardio. 120 batimentos de rir. Ai, ai. Ai, ai, ai. Tá bom? Então, meu, para de correr um pouco, né? Diminui a frequência, no máximo aí, dá umas 2 semanas de descanso. Tibial anterior, dias alternados, um bom volume. Na dúvida, velho, procura um ortopedista, só para ver se não tem mais alguma coisa aí, se não tem uma fratura por estresse. Ele vai te mandar para um fisioterapeuta, vai ser legal. Ai, ai. Fala a verdade, todo mundo vai sair dessa live procurando uma amizade, né? Seus lixos, vocês não valem nada. Mentira, nossa música é a que mais vale no mundo. Melhor nação, todo mundo é amigo. Ai, quinta série. O Nick, ele nem provocou, velho. Coitado. Ele nem provocou. A culpa é minha. Eu tô velho, eu olho o negócio, enxergo outra. Ai, minha melhor amiga me come 3 vezes ao dia. Cara, essa é uma amiga... essa é uma amiga do peito e da bunda e de tudo, né, velho? Gente do céu. Oh, vamos viver. 8h30, eu preciso ir treinar. Gente, hoje é meu treino mais comprido. Eu vou sair de lá 10h30, tô fudido. Beijo pra vocês. Bom estar com vocês. Sempre bom. Começar o dia ainda é bom, né? Quinta série é bom demais. Fiquem bem. Amanhã a gente tá por aqui. Umas 7 da manhã. Beleza? Ai, desenquadrar da bunda agora. Até estala. Ai.